Vamos lá. Bom, qual que é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é o seguinte. Existe um não dentro de mim? Será, né? Será que existe um não dentro de mim que me impede de caminhar pela vida me sentindo amado e seguro? Será que existe esse não dentro de mim? Olha, eu vou começar falando um pouquinho por mim, depois vocês posso até abrir aqui o canal e a gente conversar um pouquinho hoje, tá? Com o pessoal aqui do Zoom. Boa noite, Cleuzinha. Um beijo, amiga. Então, vamos pensar assim, olha. Assim, se a gente parar pra pensar, né? Então a gente tem lá um dia, o nosso dia, a gente tem o nosso dia de trabalho, a gente tem o nosso dia, momentos do nosso dia onde a gente trabalha, momentos que a gente se relaciona com pessoas, o tempo todo a gente se relaciona com pessoas, né? E se a gente não tá se relacionando com pessoas, se a gente tá ali, sei lá, se relacionando com uma máquina, por exemplo, quem trabalha muito ali, trancadinho na sua sala, só ele um computador, só ele um monte de fio, só ele um monte de máquina, ele tá se relacionando com aqueles objetos e elementos, né? Porque muitas vezes ele posiciona o objeto de um jeito, o objeto não funciona, a coisa não funciona como ele quer, ele faz uma programação, não sai do jeito que queria, então ele não tá se relacionando com pessoas, mas ele tá se relacionando com alguma coisa e com as suas próprias emoções, reações e sensações diante daquele objeto, daquela coisa ali, né? No fim de tudo, tá vindo à tona tudo aquilo que está dentro de mim o tempo todo, né? Até com os nossos sonhos, muitas vezes a gente sonha e a gente acorda, né, com aquela emoção à flor da pele, aquela coisa, poxa vida, mas foi só um sonho. Sim, mas um monte de coisa que existe dentro de mim vem à tona, aflora, e eu me deparo com elas e posso lidar com elas. Então, a nossa vida é muito maravilhosa, né? Porque o tempo todo ela nos ajuda a nos conectar com o que está dentro da gente, com o que tá dentro da gente, com o que é nosso, não é verdade? Legal. Então, se a vida é maravilhosa dessa forma, eu tô aqui passando por uma jornada nesse grande campo de treinamento que é esse planeta Terra. Eu tô aqui nesse planeta que é um grande campo de treinamento, experienciando a vida, me relacionando com coisas e pessoas para que eu consiga enxergar o que existe dentro de mim e para que eu consiga, da melhor forma possível, tratar esse meu mundo interno, né? Tratar esse negócio que é tão complexo e que existe aqui dentro de mim. A minha forma de perceber o que acontece do lado de fora, que gera uma reação aqui dentro, e o contrário, as emoções que existem aqui dentro, que me levam a perceber o lado de fora de uma certa maneira. E a gente vem conversando tudo isso, né, ao longo dos nossos papos aqui, e a gente usa muito uma palavra que se chama autorresponsabilidade, né? O nome do treinamento não é o poder é meu porque eu achei bonitinho. Não é o poder é meu porque eu tenho a ideia de que, nossa, sabe, eu posso fazer nessa vida tudo o que eu quiser. Eu já pensei assim, hoje eu não penso assim. Eu sei que existem algumas limitações dentro ali de algum momento de colheita. Eu até posso tudo, né? Mas eu posso tudo quando? Como? Será que agora? Será que nessa jornada? Será que nessa experiência? Eu não sei, né? Porque eu não sei como é que tá essa minha colheita nesse processo. Não sei se eu posso isso nesse mês, não sei se mês que vem, não sei se daqui 2, 3 anos, ou talvez eu possa daqui 10, eu não sei, né? Para nós é um grande ponto de interrogação. Agora, uma vez que é um grande ponto de interrogação, o que seria inteligente da nossa parte fazer? Ou, como seria inteligente da nossa parte pensar, uma vez que a gente compreendeu todos esses pontos que eu tô colocando aqui? Gente, o Nivaldo de moto, gente, todo molhado, ouvindo. Nivaldo, tu é porreta, hein, meu filho? Mas, rapaz, isso é que é vontade de mudar e se transformar. Menina, vocês estão vendo o bichinho ali? Na moto, todo molhado, ó, com o fone lá ligado. Gente, Nivaldo arrasa. Olha só, caraca, adorei. Presta atenção no trânsito aí, meu filho. Vai com Deus, cuidado na chuva. Tá bom. Aí, gente, o que acontece? Então, se eu tenho a consciência disso,
de que a vida funciona dessa forma, se eu passei a interpretar, a gente já conversou sobre isso em algum outro momento, não sei quem viu, mas é um vídeo incrível, onde eu falo que a maneira como a gente percebe a nossa vida muda muito, né? A forma como eu lido com ela. Se eu percebo essa vida como um lugar puta complicado, sabe? O inferno na terra, aquela coisa toda, isso tende, ou um lugar injusto, um lugar que me sacaneia, sabe? Um lugar de muitas desigualdades. Lembra que eu tô falando de mundo... Deixa eu ver, meus alunos maravilhosos. Quando eu tô falando tudo isso, eu tô falando de mundo o quê? Externo ou interno? Quando eu digo que do lado de fora existem um forte e um fraco, desigualdade, um tem, outro não tem. Isso é tudo lado de fora. A nossa conversa é sobre lado de fora ou é sobre lado de dentro? Nossa conversa é sempre sobre lado de dentro. Então, do lado de dentro, eu sou senhor da minha existência. E eu estou aqui executando um personagem, me identificado com um personagem. Esse personagem lida com o mundo externo, passa por situações onde, 3 pontinhos, não é o nosso papo é mundo interno. Então, é como eu escolho perceber a vida que eu vivo, a existência e tudo mais. E eu faço essa escolha de que forma? Procurando uma verdade absoluta? Encontrei a grande verdade? Não. Aqui no nosso trabalho, a gente não faz essa escolha entendendo ou acreditando ou achando que, nossa, achamos a mina de ouro, a grande verdade. Não. A gente faz essa escolha entendendo que existem formas de eu perceber a vida que me fazem caminhar por ela melhor. Me sentindo mais seguro, me sentindo amado, me sentindo amparado, né? Me sentindo nos braços de uma consciência única, amorosa, mesmo que os meus olhos materiais enxerguem tantas contrariedades ao meu redor. E daí, diante dessa escolha, o que eu faço com isso? A consciência que eu escolhi ter versus o que os meus olhos observam. Eu digo assim, bom, se tudo começou a partir de uma tal de uma energia amorosa, que eu não consigo identificar o que é esse amor, como é que é esse amor, eu só dei esse nome porque é o que tem pra mim, né, dentro do meu vocabulário, que eu consigo conceber como algo bom, né? Então, tudo isso pra baixo dessa ideia, eu não consigo explicar, porque pra mim amor é um troço meio esquisito, né? Eu não consigo explicar o que acontece aqui com base no que eu considero amor, considero ético, considero justo e adequado. Mas, uma vez que eu escolhi acreditar que só existe amor e pra baixo dessa base tudo vai ser amor em formas, em construções esquisitas, como a gente deu o exemplo do papelzinho, lembra que eu peguei o papelzinho e mostrei pra vocês? Tudo se construiu a partir disso, né? Então, mas Paula, tá bom, legal, isso é uma coisa bacana, mas isso é uma coisa feia. Então, mas isso é uma extensão disso, numa determinada forma percebida pelos meus olhos. Eu percebo dessa forma, né? A coisa aqui. Ah, Paula, isso é estranho. Nossa, mas isso aqui, putz, é muito feio. Porque é muito grande, feio e amassado. E os meus olhos percebem isso. Nossa, que coisa horrorosa. Mas isso aqui, se retorna à sua essência, né? Me traz de volta aquela ideia original. Então, quando eu faço uma escolha interna, no meu mundo interno, de acreditar, né, que, sei lá, que tudo foi criado a partir de uma consciência una, que todas as coisas estão interligadas, se relacionam, é uma escolha, né, porque a gente não tem um papel, não tem como provar um troço desse, quer dizer, já existem muitas evidências aí de um monte de coisa, mas a gente nem precisa entrar nesse mérito, porque a gente não tá aqui procurando provas ou coisas escritas, a gente tá aqui procurando uma transformação no nosso campo emocional. E uma vez que eu entendo que o meu campo emocional, ele se dá a partir da maneira que eu encaro o que tá diante de mim, poxa vida, isso pra mim já basta, né? Se eu entendo que eu vou ficar bem, entendendo o que se passa diante de mim da melhor forma possível, de uma forma que me traga segurança, me traga amorosidade e que não tem o poder de me impedir de reagir àquilo, poxa, eu quero mais o quê? Né? Eu quero mais o quê? Então, isso vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Eu não preciso de um papel me dizendo que isso é uma verdade absoluta ou não, né? Uma vez que isso não me impede de fazer os movimentos que eu tenho que fazer diante das mudanças que eu desejo alcançar. Isso tá claro, gente?
Porque a gente tem batido nessa tecla em todas as nossas conversas, todas as lives. Acho que isso já deu, né, pra ficar claro. Paula, pra mim ainda não ficou claro, tô aqui hoje minha primeira vez, eu tô aqui hoje minha segunda vez. Acompanhe, a gente fez uma playlist super bacana dos nãos que podem existir dentro da gente. Vai lá no canal do YouTube, assista todas mais de uma vez, porque, né, é um conteúdo denso, tem bastante informação. Às vezes você pega ali 20 minutinhos que eu tô falando, tem tanta mensagem. Teve uma menina, achei muito legal. Ela mandou um direct pra mim e falou, Paulo, eu comecei a assistir seus conteúdos, aí fui meio assim, sabe, dei play, fui, 1, 2, aí quando chegou no terceiro vídeo, ela falou, para tudo, eu preciso voltar no primeiro, sentar, pegar um papel, uma caneta, um caderno, porque eu preciso rever essa coisa toda aqui. E aí diz que volta a pegar o papel, começa a estudar aquilo ali, porque entendeu a profundidade da informação e de como isso pode gerar uma nova forma de perceber a vida, de pensar a vida. Certo, gente? Legal. Então, diante de todos esses pressupostos, né, dessa base pra gente começar a nossa conversa, isso tudo precisa estar alinhado entre nós, senão, como eu sempre digo, o que eu falo não vai fazer o menor sentido, porque eu tô falando de mundo interno e você tá com a cabeça do lado de fora. Como o rapaz botou lá no Insta, num trechinho do vídeo, ele falou assim, não, você tá falando uma bobagem, ninguém se põe onde quer estar, eu nunca quis estar onde eu tô, eu não me pus aqui. Por quê? Porque ele entendeu que eu estava falando de mente consciente, de razão, e eu disse para ele, amigo, isso é sobre mundo interno, subconsciente, veja o vídeo inteiro, né? Então a gente assistindo trechos de vídeo, meia horinha, você não vai entender um troço complexo, grande, como a gente vem conversando aqui, certo? Legal. Então, muito bem. Vamos pensar nessa questão desse não que pode existir dentro de nós, para que a gente se sinta seguro e para que a gente se sinta amado. Vamos entender isso daí. Olha só, lembra que a gente conversou? Vou beber uma água, peraí. Ó, lembra que a gente conversou que o nosso sisteminha humanizado, né, que é esse sistema que a gente habita, essa máquina, né, essa maquinazinha humana, que tem esse funcionamento, que tem o cérebro, os órgãos, esse sisteminha humanizado aqui, que a gente foi acoplado a ele através de uma ideia de um personagem, né? Então esse nosso sisteminha humanizado, esse corpinho, essas funções vitais e tudo mais, esse sistema, ele funciona a partir de alguns princípios, né? Então, qual é o princípio que está instaladinho ali dentro desse sistema? O princípio de que ele precisa se manter vivo. Então, esse sistema recebeu uma ordem primária. Escuta aqui, sistema. Você vai fazer tudo o que for necessário para manter esse indivíduo vivo, tá? Então, sistema, se você observar que existem agentes externos, vírus, bactérias, micróbios, sei lá o quê, que vão tentar invadir esse corpo, ou que vão invadir esse corpo e vão tentar deteriorar esse indivíduo, você vai exterminar, você vai pegar bomba, você vai pegar arma e você vai meter bala nesses vírus. Você tem aí um sistema imunológico de reação. É uma galera dentro do seu corpo toda armada, preparada e assim, ó, se vier vai tomar bala. Por quê? Porque ele quer te proteger, o seu sistema imunológico, ele guerreia por você, né? Ele é bélico, ele é sangue nos olhos, se vier aqui vai tomar bomba. Mas olha que interessante, às vezes o teu próprio sistema, ao invés de apontar essa arma para os carinha que vem de fora, ele vira essa arma e aponta para você, doença autoimune. Meu Deus, mas o rapaz não era para me proteger? Não era para ele botar a arma fora e matar a galerinha que vem de fora para dentro querendo derrubar meu sistema imunológico, minha saúde? Como é que esse cara se vira contra mim? Que sacanagem, o que aconteceu? Será que foi uma sacanagem? Será então que esse sistema está com um defeitinho de fábrica? Tinha vários, o ser humaninho lá e tudo para combater o lado de fora. Esse aqui deu defeito de fábrica. Putz, a natureza errou nesse aqui, oi, que beleza. Não. De acordo com o pacote informacional energético de cada indivíduo, o sisteminha humanizado interpreta como inimigo alguma coisa.
Então, neste caso, que o seu sistema imunológico se virou contra você e você tem ali, por exemplo, uma doença autoimune, o que aconteceu? As informações energéticas, o que são informações energéticas, Paulo? O que você está falando? Está falando de coisa mística? Não, eu estou falando de percepções emocionais, percepções que se dão ali a nível inconsciente, mesmo quando você não tem um cérebro formadinho, você ainda está dentro do ventre da sua mãe, alguns minutinhos antes de embarcar ali ainda, que você sente aquele campo, você percebe aquela coisa toda e isso começa a construir informações no seu inconsciente. Já conversamos sobre isso também com mais profundidade. Temos uma aula linda que a gente fala sobre isso, sobre como é que funciona esse campo subconsciente. Então, o que acontece? Esse sistema, ele recebeu uma informação de que tal comportamento é perigoso, tal coisa é perigosa. E ele aponta essas armas para isso que ele identificou através do seu campo emocional, que é perigoso, que não é legal. Então, o nosso sistema humanizado, ele sempre vai apontar as armas para aquele lado, para aquele ponto, para aquele objeto, para aquela coisa que ele entende que é perigosa para ele. Certo? Então eu estou falando, eu dei o exemplo do vírus, porque é uma coisa bem abstrata, né? Que muitas vezes a gente, né, tem essa ideiazinha de paz e amor, tudo bonitinho, e a gente não percebe que o nosso corpo é uma coisa louca, né? Experimenta entrar um vírus aqui, ele já faz toda uma modificação, já bota o teu corpo em estado de alerta, já começa o combate, já começa uma guerra, porque ele quer que você permaneça, certo? Esse mesmo sistema que quer que você permaneça vivo a nível de funcionamento, né, fisicamente falando, biologicamente, fisiologicamente falando, ele também replica este comportamento para tudo aquilo que você disse para ele que é perigoso. Perigoso. Portanto, o teu sistema humanizado pode estar aí com toda essa tropa de choque armada, atirando para a prosperidade financeira. Aqui não entra dinheiro de jeito nenhum. Esse sistema pode estar apontando ali para uma família, para uma ideia de família, de construir família, de relacionamento afetivo, de prazer sexual. Ele pode estar apontando para tudo isso porque ele recebeu informações de uma fonte segura, que é você, de que aquilo ali é muito perigoso. Então ele vai lutar contra, ele vai batalhar, ele vai reagir àquilo tudo. Certo? Muito bem. Paula, tô entendendo. Mas, primeiro, como se formam isso? Temos vídeos de aula passada, que eu não vou entrar aqui porque eu gastei 1 hora falando disso. Paula, onde está esse vídeo? Está no canal do YouTube, dentro dessa playlist bacana aí que eu falei para você acompanhar. Segundo, como é que eu mudo isso? Tem lá tudo explicadinho, a gente sempre fortalece isso quando a gente faz as jornadas, né, do Poder é Meu e as aulas que a gente dá no meio da jornada. Vai rolar outra 2021 lá, mas esse conteúdo que tem no YouTube já responde muita pergunta. E terceiro ponto, que é o que a gente vai falar agora. Se o meu sisteminha humanizado, ele entende que ele precisa estar o tempo todo em estado de alerta ali, no sentido de me proteger, porque essa é a tarefa básica dele, ele tende a não se sentir seguro. Por que ele não se sente seguro? Porque ele recebeu uma informação de que existem agentes, existem coisas X, né, para ele, a gente já conversou sobre isso, né, para o subconsciente não são coisas ou pessoas, são borrados que tem uma representação ali de borrados, as coisas que eu falo, gente, porque na minha cabeça é tão clara, eu tenho que falar para vocês que tá aqui, mas não é, vocês não entendem, né, o que tá aqui. Vou explicar. Pro subconsciente, né, como a gente já conversou, isso aqui não é uma caneta, né? Pro subconsciente, isso aqui é um campo de energia. Então, isso aqui é um campo de energia de vibração, é uma energia X, não é uma caneta. Nós nos relacionamos com isso como caneta. O subconsciente se relaciona com isso como um campo que vibra, um troço lá, como a gente conversou, né? E assim se dá com todas as emoções. Então, se eu estou diante de uma pessoa, por exemplo, muito poderosa, e eu vejo essa pessoa com esse campo de poder
maltratando uma pessoa que eu amo, eu sou bem pequenininho, eu vejo essa pessoa que eu olho pra ele e vejo poder. E essa pessoa com esse campo de poder lida com uma outra pessoa que eu vejo um campo de vulnerabilidade ou fraqueza e machuca essa pessoa e me dá uma profunda indignação, esse tipo de comportamento, por exemplo, qual é a informação que eu tô mandando pro meu subconsciente, uma vez que ele não lê pessoa, uma vez que ele não lê poder, que ele não lê nada disso? Como é que eu tô construindo essa informação ali dentro? Através do campo de energia. Então, o meu campo de energia percebe, detecta aquele campo de energia, que é um campo de poder, é um campo que se comporta de uma determinada forma, tem várias características ali que constituem aquele campo. O meu subconsciente entende que aquele campo é algo que, causa dor. Então, o meu subconsciente pega esse pacote vibracional que tem uma relação direta com o ser poderoso, com aquele que está acima, né? Com aquele que detém o poder, através aí vai aparecer ou de uma inteligência, ou do dinheiro, ou de um aspecto de força. Então, todas essas variáveis, elas estão enquadradas dentro de um pacotinho. E esse pacotinho recebe uma etiqueta. Sim, se ele causou alegria, se ele abriu, expandiu o meu peito, e ele fica registrado no meu subconsciente como algo bom, positivo, ou negativo, se foi algo que me oprimiu e me trouxe dor. Então, ele fica registrado no meu subconsciente como algo negativo, isso não é legal. Tá? Então, é mais ou menos assim que vão se construindo dentro do nosso banco de dados, do nosso subconsciente, os pacotinhos que vão determinar como é que vai ser a nossa vida dali para frente. Com quais habilidades e comportamentos e coisas eu quero que exalem em mim, que eu quero ter e quero experienciar, e quais foram aquelas que eu botei um X e botei não, isso aqui eu não quero para minha vida. Tá? Então, o que nós nos tornamos hoje, as habilidades que temos e as habilidades que nos faltam, né? Os comportamentos que temos e os comportamentos que gostaríamos de ter e não conseguimos, a forma de perceber a vida, de pensar a vida que pensamos e que gostaríamos de alterar, a minha visão de mundo, tudo isso foi construído com base nessas percepções primárias. Tá certo? Tudo bem. Quando eu entendo que o meu sistema humanizado, ele por si só, foi programado com a ideia de que há algo a ser combatido, por consequência lógica, ele não se sente seguro. Ele não se sente seguro, por consequência lógica. Por quê? Bom, estou dentro da minha casa, não tem ninguém aqui, ou se sou pequeno, estou com os meus pais, com quem me sinto seguro, muitas vezes nem isso, né? Mas com quem me sinto seguro, é o meu ambiente ali de segurança, é o meu lugar de segurança. Tô aqui eu me alimento, aqui, né? Eu tô debaixo de um teto, me sinto abrigado. E esse teto pode ser debaixo de uma caixa de papelão, no meio da rua, onde eu identifiquei como o meu ambiente de segurança, onde eu tô guardado, onde eu me sinto seguro. Qualquer coisa, qualquer situação que eu saia um pouquinho daquele lugar, daquela zona de segurança, todo o meu sistema já se mobiliza. Por que que se mobiliza? Porque ele entende que ele precisa me manter bem, me manter vivo. Então é como se ele levantasse as orelhinhas, daí ele já fica lá, tipo, deixa eu ver se tá tudo bem. Por esse motivo, pela ideia, né, implantada nesse mecanismo humanizado, que faz com que a nossa mente acredite que ela vai acabar, né? Então ela nasceu, ela tá se desenvolvendo, ela vai morrer, ela vai acabar. E esse sistema quer evitar ao máximo esse fim. Ele luta constantemente contra esse fim. Essa ideia de que há um fim nos coloca constantemente nessa zona de insegurança. Eu tô falando de base, tá? Eu tô falando lá de baixo. As nossas inseguranças hoje, diretas, elas não são diretamente relacionadas a isso,
né? De uma forma mais superficial, quando você vai fazendo as limpezas, você vai vendo que você se sente inseguro por coisas que estão mais acima. Mas a base, a origem de tudo, onde essa coisa toda começa, é lá. Nessa ideia de que vou acabar e não quero acabar. Então eu preciso lutar para me manter vivo, certo? Legal. Quando eu falo para vocês que começar a adquirir uma consciência que me dá a sensação de que a consciência, não a consciência do cérebro, tá? A consciência, a energia, ela é eterna. Quando eu consigo conceber a ideia de eternidade e não de fim, eu começo a me relacionar com a ideia da morte ou do término da existência desse personagem de uma forma muito mais leve. Porque se você para fazer qualquer exercício, no fim das contas, ali quando você fala, pode acontecer de pior, você vai chegar ao quê? Ah, posso morrer, né? De pior, o que a gente coloca, né? Como pior, que pode ser pior, morreu. Quando você transcende a ideia de que a morte é real e você passa a ter a ideia de que não existe essa morte que a nossa mente vende para nós, que o nosso sistema humanizado está programado para acreditar nela, porque de fato o personagem vai pacotar, esse cérebro vai embora, mas o campo de energia permanece, ele não se desfaz. Então, quando eu começo a internalizar essa ideia de consciência como um contínuo, como algo eterno, essa paz começa a me encontrar. Vocês lembram que eu contei pra vocês que eu tive aquele sangramento, né, final do ano passado, e que eu encostei no box, né, segurei e vi aquele sangarada toda, aquelas placas de, sei lá, era um sangue bolado no chão do banheiro. A minha sensação absoluta, a minha sensação absoluta é que eu vi o quarto inundado de sangue, a cama inundada de sangue, o banheiro eu não parava de sangrar, né? Eu já tinha tido um quadro de hemorragia que a médica falou, se isso acontecesse de novo, você tivesse chegado na hemoglobina lá, nível 6, você precisaria de uma transfusão imediatamente, poderia morrer. Quando eu vi o tanto de sangue que tava ali, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, ou seja, eu tinha perdido sangue pra caramba, né? E eu tava debilitada, ainda não tinha me recuperado, fazia 2 dias só. Eu vi aquele tanto de sangue e falei, certeza que eu tô indo, né? Não sei o que tá acontecendo, mas eu tô indo embora. E a sensação do corpo de ir, sabe? Daquela fraqueza que ia vindo, aí junta tudo na cabeça, né? Deu segurando ali, eu falei, cara, eu tô morrendo. A primeira, né, instintivamente, a primeira coisa que veio é aquilo. Cara, eu tô morrendo. Puta merda. Mas, ao mesmo tempo que veio isso, tô morrendo, puta merda, veio assim, Paula, que morte? Como assim, morrendo? O que vai acontecer? Eu comigo segurada no box e o sangue não parava. E eu falando ali comigo, eu falei, tá, o que vai acontecer? Esse corpo vai cair aqui no chão, vai acabar, a sua consciência eterna, você vai seguir sua jornada. Sem esse corpo aqui, que te aprisiona ainda, vai se sentir livre, vai expandir, sair fora desse troço todo e vai seguir sua jornada. Você não é Paula. Paula vai acabar. Você é uma coisa além disso, vai continuar. Gente do céu, que paz, que paz. Paula, e aí na hora que deu paz, você caiu no chão e desistiu de ir pro hospital? Não. Na hora que te deu paz, você então quis morrer? Não. Na hora que te deu paz, você parou de lutar? Não. Mas eu fiz tudo isso em paz. Porque eu ia fazer tudo isso em guerra, desesperada, com medo, agitada, ansiosa. Mas a consciência que eu escolhi utilizar naquele momento me fez trazer paz para o meu coração, para que eu fizesse o que estava ao meu alcance. Amarrei uma toalha, fui pro hospital deitadinha no banco de boa. Ainda falei pro Felipe, parem, se eu morrer, já sabe, não existe morte, tem nada disso, tá tudo bem, tá? Não fica me chamando, não, enchendo meu saco, brinquei com ele. Falei, eu sei que sou muito legal, mas não me encha, não. E aí, ele, para com isso, não sei o quê. Eu falei, vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu tô em paz. Se eu tiver que ir, não fica me botando um monte de trolha, máquina, me entubando, essas coisas todas, não. Me deixa aí na paz. Deixa eu ir. Se tiver que ir, deixa eu ir. E se tiver que ficar,
Eu vou ficar, nós vamos fazer os procedimentos aqui, tudo bem. Mas paz, sabe assim? Não tem essa morte, não tem. Sim, o meu sistema humanizado me vende isso todos os dias. Então eu preciso me lembrar de como uma escolha consciente de que não é por aí. E o fato de eu lembrar não me impede de agir em fazendo um movimento na direção do que é necessário, humanamente falando. Vocês estão entendendo? E eu posso pegar esse meu exemplo e colar em qualquer situação da sua vida. O que está acontecendo na sua vida que você pode estar lá pendurada no box, vendo o sangue escorrer, achando que está morrendo? Pode ser o seu relacionamento, pode ser uma empresa que você sente que está indo à falência, pode ser o seu prazer profissional, pode ser o seu prazer na relação que você vive hoje, né? Pode ser aquela troca com algum familiar, que você tá ali se segurando e vendo que aquilo tá morrendo, e tá sentindo que aquilo tá morrendo. Mas se você adquire essa escolha dessa consciência de que não existe morte, portanto não existe nada que acaba, não tem nada te sacaneando, não tem nada para te torturar, não tem nada para te machucar, você entra num estado de espírito, mundo interno, de paz. E isso não te impede de lidar com o mundo externo. Contratando uma empresa para ver se recupera a sua empresa que está indo à falência, fazendo uma terapia para ver se dá um jeito nessa relação, fazendo uma coisa específica para essa situação. Entendem o que eu estou falando? Agora, é melhor fazer todo o processo no mundo externo com paz no mundo interno ou em guerra no mundo interno, porque eu tô com medo da perda, medo da morte, medo da falência, medo da solidão. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, nós vamos fazer do lado de fora tudo aquilo que estiver ao nosso alcance sempre. E se pudermos aprimorar o tal do nosso alcance, faremos. Ou seja, vamos estudar, vamos ler, ok, né? Vamos fazer os cursos, tudo bem. Mas dentro de mim, como está? Porque se eu tenho um monte de habilidade do lado de fora, um monte de ferramenta, curso, isso, aquilo, para lidar com o mundo externo, mas eu não tenho um campo externo estruturado, mais equilibrado, mais fortalecido, eu meto os pés pelas mãos e uso até as ferramentas que eram para prosperidade, crescimento e alegria contra mim mesmo. Porque eu tô tão desestruturado, eu tô com as informações emocionais tão erradas, eu tô tão tóxico internamente, que eu mesmo utilizo aquelas ferramentas que eram pro crescimento contra mim, dando um tiro no meu próprio pé. Entendeu? Aquela faca que era para eu usar para eu cortar a carne que eu vou me alimentar, cortar o meu alimento, eu uso para me ferir. Porque eu tô tão bagunçado. Gente, não precisa ir longe, né? Eu dei o exemplo da faca e já me veio aqui. Pega uma mulher estressada cozinhando, cortando, picando cenoura, picando tudo. Não vai dar outra. Vai ter aquele talho básico ali no fim da coisa. Vai ter aquela Tupperware que vai espatifar no chão, vai voar coisa para todo lado. Porque aquele negócio interno que reverbera do lado de fora. Ou ela tá com Tupperware na cabeça do filho que aparece na porta da cozinha, né? Joga o marido dentro da máquina de lavar, faz aquelas coisinhas básicas que a gente faz. Mas, porque o mundo interno tá em guerra. Então, mesmo que eu tenha as melhores armas do lado de fora, as mais incríveis e poderosas para serem utilizadas no nosso mundo social, no nosso mundo externo, se o meu campo externo está totalmente em guerra e debilitado, eu não consigo operar com aquelas ferramentas. Enquanto que eu vejo pessoas com menos ferramentas externas do que eu, com menos curso, menos isso, menos aquilo, mas com o campo externo mais alinhado, mais inteligente emocionalmente, mais estruturado, com menos lixo emocional, com visões de mundo uma mente mais vencedora,
Eu vejo essas pessoas performando muitas vezes melhor do que aqueles que estão cheios de ferramenta do lado de fora e faz uma bagunça danada com aquilo tudo. Vocês sabem quem são os clientes mais difíceis para aplicar o Recrisse? Os mais difíceis são os que mais sabem. Quando a pessoa me bota lá, sou estudioso espiritualista não sei quantos anos, fiz não sei quantos cursos, este eu já sei que vai ser difícil. Por que eu já sei que vai ser difícil? Porque ele acredita que sabe. E quando eu acredito que eu sei, o que há para eu aprender? O que há para mim? Só que essa pessoa não se deu conta de que tudo que ela sabe do lado de fora não teve o poder de mudar o interno dela. Porque a mudança interna não se dá a partir de uma leitura de um livro, se dá a partir de uma escolha, de um movimento que eu faço com o que eu aprendi naquele livro. Entende? Não é o decorar a frase na cabeça que promove a transformação. É pegar aquilo que eu estou observando, gerar um movimento de mudança interna. E não de mudança a nível de consciência. Quando as pessoas fazem terapias aí 20, 30 anos e me procuram aqui, elas conversam de uma forma linda. Poderia dar play e ligar uma live. Poderia dar play e falar, grava aqui para os meus alunos como você fala bonito a respeito das emoções, como é. Só que a vida tá um cacareco. Não consegue usar aquilo na prática. Aquela consciência, na hora que o sangue escorre, não vira uma consciência que diz, paz, eu sei que não é para minha destruição e sei que sou eterno. Não converte em prática, porque não desceu pro coração. Na hora que o pau tora, se junta com a mente, com o desespero e se deixa levar naquilo. E mergulha naquilo e ainda pega as ferramentas externas e usa contra si mesmo. Então, gente, não se trata de ficar adquirindo coisas para se falar, para, sabe, ficar falando coisa bonita, ficar sabendo escrever coisa bonita, ficar sabendo fazer frase de efeito, isso aí não muda nada. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Entendam isso pelo amor da misericórdia do Senhor Jesus. O que vai transformar mesmo a nossa vida é a transformação deste olhar, destes 5 sentidos que percebem a tal da realidade. E para eu começar a ter um olhar luminoso, como aquele que Jesus disse, se o seu olhar for luz, todo o seu corpo é luz. Por que será que ele disse isso? Porque se o meu olhar enxerga amor em tudo que vê, eu caminho por essa vida, apesar do meu mecanismo humanizado dizer que existe perigo, apesar do meu mecanismo humanizado dizer que não existe amor o tempo todo, apesar do mecanismo humanizado dizer que tem injustiça, que tem sacanagem, que tem um forte e um fraco, apesar de todas essas ideias emergirem de forma automática, porque este é o jogo. Este é o jogo. O teu corpo humanizado, o teu sisteminha foi programado para isso. E ele vai funcionar assim até o último dia. Quem vai transpor esta materialidade, essa humanidade, é a nossa escolha consciente. E de novo, né? Jesus disse, eu venci o mundo. O que é mundo? É tudo aquilo que o meu olho percebe e julga. Esse é o mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo é o mesmo que o seu, Fabi? Não é, amiga. Porque o que o meu olho enxerga é diferente do que o seu olho enxerga. Então eu estou vivendo no meu mundo e você está vivendo no seu mundo. São mundos diferentes. Os fatos são os mesmos. Mas como eu olho, percebo e sinto cada um é diferente de você, amiga. Então estamos todos na mesma bolha, mas cada um vivendo o seu mundinho individual. E uma vez que eu faço uma escolha consciente de, ao perceber a imersão dessas emoções baseadas nas ideias humanizadas, eu posso fazer alguma coisa com isso.
Veja que eu não disse para vocês que eu fiz nenhuma meditação, eu não fiz nenhum exercício, eu não fiz nada naquele momento. É lógico que eu estou preparada porque eu venho fazendo tudo isso há muito tempo. Mas especificamente naquele momento, eu usei o quê? Bom, estou aqui, a minha mente está me trazendo esta ideia de que eu vou morrer e isso está me gerando agonia, angústia e desespero. Eu prefiro ficar aqui do lado da minha mente ou eu prefiro me lembrar da escolha consciente que eu fiz de acreditar que eu sou eterna? Qual é a forma de pensar neste momento que vai me promover paz? Bom, se eu deixar aflorar essa ideia de que não existe morte, isso me dá paz? Me dá. Se eu fecho os olhos e me imagino sendo recebida na mão de uma energia amorosa, me dá paz? Me dá paz. Se eu me imagino saindo desse corpo me sentindo mais livre do que nunca, me dá paz? Me dá paz. Ah, então isso vai querer me fazer morrer? Não. Isso vai me impedir de ir no hospital? Não. Mas isso vai me fazer tudo isso num estado de espírito delicioso. E aí o resultado eu não sei. Quer eu morra, quer eu viva, eu tô no meu melhor momento, porque eu tô em paz. Então, quer a sua empresa vá à falência ou se recupere, você internamente está em paz para lidar com o que vai vir ali na frente, que a gente não sabe o que é. Você vai aplicar tudo que você tem na sua mão, mas você não sabe qual vai ser o resultado final. Então, uma vez que você está em paz, tanto para passar pelo processo de tentativa de mudar o cenário, quanto para lidar com a possibilidade que aquele cenário não vai ser alterado, você está em paz. Então você passa por aquilo, luta sobre aquilo, lida com aquilo em paz. Deu para entender? Porque você não está mais guerreando contra a morte. Eu não estava mais naquele momento, ao ir para o hospital e fazer um processo, eu não estava mais brigando porque eu não queria morrer. Eu apenas estava fazendo o que tinha que fazer, porque eu entendi que o resultado final não estava nas minhas mãos. Eu tinha que fazer o melhor e aguardar o resultado. Então, a minha parte é fazer o melhor, o que está ao meu alcance. Tudo o que eu puder fazer de melhor. Essa é a minha parte. Mas Paula, o meu vizinho, consegue fazer coisas muito melhores. Então, porque ele estudou, porque ele tem um estilo de vida, porque ele tem um histórico, porque ele tem uma maturidade que você não tem. Qual é o seu melhor? O que não te impede de, assim como ele, começar a se preparar para que o seu melhor hoje, que é o grau 3, amanhã seja grau 4 e depois grau 5, nada te impede. Mas não tem como você chegar no grau 6 hoje. Se você identificou que o seu grau de melhor ação é o 3, use o 3, que é o que você tem na mão. Então, gente, esse não que existe dentro de nós, que nos impede de caminhar pela vida sentindo seguro e amado, ele tem base nesta ideia de que eu estou ligado a esse serzinho aqui humanizado, a esse sistema humanizado, e esse sistema humanizado, ele entende que é um perigo a ser combatido e que ele precisa estar em guerra e em alerta todas as vezes que aparecer um elemento que eu considero perigoso. Entende isso? Então ele reage a tudo isso. É assim que a coisa funciona. Então, uma vez que eu sei disso, eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Então, eu estou falando do não que existe dentro de mim, construído a partir da estrutura humanizada. Então, ainda que eu não tivesse dado ainda nenhuma interpretação, ainda que não tivesse acontecendo nada naquele momento em que eu sou um humaninho, vamos supor assim, o próprio sisteminha humanizado já me traria essas referências de perigo, alerta, etc., como acontece com os animais, que não estão ali interpretando fatos como nós fazemos, né? Não estão chegando a conclusões nenhuma, mas eles têm o instinto. Então, quando eles detectam perigo, eles reagem.
Ou seja, ainda que eu fosse um tigre, um animal, alguma coisa do tipo, o meu sisteminha humanizado funcionaria desta forma. Ok? Legal. Então, o que acontece a partir daí? Então, a gente já identificou que tem a questão do sistema instintivo, mecanismo humanizado. Esse é o ponto base. Em cima desse ponto, começam a vir vários degrauzinhos. Então, eu poderia desenhar base e vários degraus. Existem pessoas que, desde a concepção, vão carregar uma ideia negativa a respeito de amor, de ser amado, de ser acolhido ou aceito. Vão carregar uma ideia negativa a respeito disso. Por exemplo, quando alguém me amou e disse sim para mim, quando alguém me amou e disse sim para minha vida, problemas aconteceram. Quando alguém me amou e disse sim para mim, pessoas perderam. E quando pessoas perdem, eu sinto dor. Porque eu tô sentindo dor porque as pessoas perderam? Não, porque eu sou 100% humanizada, egoísta e condicionada. Eu sinto dor quando as pessoas perdem com a minha chegada, porque eu entendo que elas não vão me amar e me receber de braços abertos. E isso é essencial para mim. Eu preciso me sentir amado, pertencente, acolhido e seguro. Então, eu preciso que quem está do lado de fora me recebendo sinta alegria e prazer com a minha chegada. Não porque eu estou pensando na pessoa, mas porque quando eu entendo que quando ela sente prazer e alegria com a minha chegada, ela abre os braços e me deseja. Então eu sou bem recebido, então eu faço parte, então eu estou acolhido e protegido. Agora, quando a minha chegada promove desgosto, promove tristeza, promove medo, promove insegurança, promove perdas, por consequência eu sinto tudo do lado de fora fechado, eu sinto que não existe um braço aberto me recebendo e eu sinto medo. Eu sinto a ausência de acolhimento e de amor e isso me dói. Ficou claro? Legal. Se a minha origem, a minha chegada, se na minha chegada eu registrei uma grande indignação por terem me dito sim, ao invés de me dizerem não, eu tenho esse registro de ser recebido, ser amado e acolhido de uma forma muito negativa. De uma forma muito negativa. Então eu vou sentir, eu vou criar situações nas quais eu vou me enfiar cada vez mais durante a minha vida, que vão comprovar que de fato o amor dói, que de fato é melhor que tivessem me abortado, que de fato era melhor que tivessem me colocado fora. E esses registros, eles se ampliam no meu subconsciente e a cada ano que passa eu acredito mais e mais que é muito difícil ser amado, de que eu não sou amado. Da mesma forma, a questão da segurança. Se eu tenho registros desde a minha base de que esse mundo é cruel, injusto e sacana, e isso foi se ampliando com o passar dos anos devido aos eventos nos quais eu me coloquei por causa das minhas percepções, isso vai crescendo dentro de mim, vai ficando grande dentro de mim e vai se tornando cada vez mais real e verdadeiro. Eu me lembro que a minha maior dificuldade quando eu comecei a estudar esse mecanismo subconsciente, a minha maior dificuldade era entender como que as pessoas diziam assim, ó, você está sem trabalho e se sentindo triste porque você tem uma crença negativa sobre trabalho e dinheiro. Por exemplo, as pessoas me falavam isso, né? Que é aquela história da crença de forma bem superficial. Serve para alguma coisa. Alguma coisa. Eu falava assim, não. Eu não tenho crença nenhuma disso. É real. Eu não estou trabalhando, estou triste. Isso é real. E eu ficava puta da vida.
quando eu assistia vídeos ou quando eu conversava com alguém que, entre aspas, a pessoa tentava me convencer de que aquilo estava acontecendo porque eu tinha uma crença. Eu falava, não, eu tenho essa crença de que tá difícil porque tá difícil. Porque eu tô tentando e não tô conseguindo. Então tá difícil, eu não tô inventando isso da minha cabeça. Eu não entendia que não era inventando da cabeça, não era isso que a pessoa tava querendo dizer. Eu não compreendia isso. Eu não sei, talvez aqui tenha, exista dentro de vocês essa dificuldade também, ou essa barreira. Deixa só eu ler um negocinho aqui, peraí. Eu queria encontrar uma pergunta que uma pessoa fez aqui, mas passou, ficou longe. Depois eu respondo. Então, eu tinha essa dificuldade gritante de compreender o mecanismo, porque não era explicado. Gente, olha, é difícil você encontrar, da forma que a gente traz aqui, como que a gente funciona, ligando essa ideia de mecanismo humanizado às ideias, entre aspas, de espiritualidade ou qualquer coisa do tipo. Porque ou a gente encontra um lado da moeda ou outro lado da moeda e as coisas não se encaixam. E aí você fala assim, mas que merda é essa? Eu acredito nisso ou naquilo, porque não se encaixa. Não dá pra pôr tudo no mesmo livro. Fica incoerente. Se eu pôr tudo no mesmo livro, fica completamente distorcida a informação. Ah, mas é isso, mas não é aquilo. Não, mas é isso, mas não é aquilo. Gente, não dá. Então, isso me intrigava muito. Como as informações não se complementam? Como elas divergem entre si? Então, tem alguma coisa errada nisso daí, né? Tem alguma coisa não funcional. E foi aí que eu comecei a procurar a maneira funcional da coisa toda. E não teve jeito, né? A hora que eu comecei a botar o povo na cadeira e eu comecei a ver pessoas que cometiam coisas, né? Faziam coisas que elas consideravam absurdas. E você encontrava na base, na origem, o porquê aquilo se dava daquela forma. E aquilo não tinha nada a ver com ser ruim ou mal. Aquilo tinha a ver com um condicionamento, um padrão construído ali dentro. Então, ficou muito fácil pra mim depois disso. Mas eu entendo que é difícil pra quem tá aqui me assistindo entender isso na profundidade. Eu sei que é difícil, por isso que eu não canso de gastar a saliva e explicar. E não achem que vai ser numa batida de conversa que isso vai ficar claro, porque não vai. Ontem eu tava conversando com as meninas do suporte. Olha, há quanto tempo as meninas estão acompanhando o material, conteúdo, e estão aqui, ó. Vocês veem, elas estão aqui todas as aulas. Elas leem tudo, a gente tem nosso grupo de suporte, elas recebem mais, né? Tem ali uma possibilidade de estar mais perto, de receber da fonte ali direitinho, a coisa toda. E ontem, qual que foi a nossa percepção ali? Ontem e hoje, né? Saiu o assunto da questão da maternidade. Né? Como é que eu encaro essa maternidade? Isso aqui é meu ponto fraco, isso aqui pega e tal. Falei, meninas, não existe maternidade, porque não existe uma mãe, não existe um filho. No mundo interno abstrato, existem energias que se relacionam. Se eu enxergo essas energias como fumacinhas de cores e vibrações, então eu consigo ler o abstrato daquela mensagem. Se eu enxergo o cenário como mãe e filho, eu estou amarrada à ideia material da coisa. Então eu não vou fazer a leitura abstrata disso. Então, quando eu começo a tirar os elementos materiais da coisa, trabalho é uma fumacinha de uma cor e uma vibração. Profissão é uma fumacinha de uma cor e uma vibração. Com as quais eu, que sou uma fumacinha de cor e vibração, me relaciono. Então, isso aqui já é um conceito bem profundo, tá? Que é isso daqui é pós-open. É para você fazer o open, depois fazer um curso pós-open, para leitura de abstrato, um troço mais profundo aí. Mas eu só tô mostrando para vocês que não é numa batida de leitura, não é num curso que você vai fazer, que você vai conseguir dar esse mergulho nessa profundidade. Isso aqui é uma remodelagem. Você vai pegar tudo que você aprendeu, você vai fazer uma lavagem cerebral. Paula faz lavagem cerebral. Quem me dera eu tivesse esse poder, né? Porque eu tô falando na tua orelha 10 mil anos pra tu se sentir amado e tu não sente. Então esse poder eu não tenho, não. Mas você tem o poder de pegar essa conversa
e fazer uma lavagem cerebral. Louvado seja Deus pela lavagem cerebral. Eu quero que meu cérebro seja todo lavado mesmo. Porque eu não quero continuar com as ideias que eu construí quando eu tinha 3 anos de idade e não pensava como eu penso hoje. Isso não me serve mais. Então, bendita lavagem cerebral. Eu quero é lavar isso aqui com aquelas mangueiras VAP, porque não me serve mais. Não me serve mais. Pra que eu vou ficar impregnada de um troço que não me serve mais? Mas você vai perder sua personalidade, você vai perder sua essência, vai deixar de ser você. Quem me dera? Não vai rolar, desculpa te contar. Porque o que você veio pra viver, você vai viver dentro das características específicas do seu personagem. Você veio pra experimentar a vida através do teu jeitão de ser. Matildes, Fabi, Margui, Melaine, etc. Sinira, vocês vieram aqui experimentar a vida a partir das visões de mundo de cada indivíduozinho aí. E ver como é que é viver com essa consciência, com esse nível de consciência, com essa visão de mundo. E chegar às suas conclusões. Nossa, foi uma viagem deliciosa. Nossa, foi um inferno na Terra. Nossa, meu Deus do céu, não vi a hora de sair desse corpo. Misericórdia, foi um desastre. O que foi um desastre? A vida? Não, a cabeça que eu tive sobre a vida foi um desastre. Não serve, preciso mudar. Estão entendendo? Mas tem gente que desencarna, morre, e aí olha pra tudo e fala, Deus me livre, pra essa vida eu não volto mais. Ainda tá na ideia de que é a vida o problema. Não entendeu que é a cabecinha dela sobre a vida. E olha que tem pessoas do lado dizendo pra ela, sério? Pois eu quero voltar, porque pra mim foi bem de boa. De problema não. Volto, não, tranquilo. Você fala, porque você deu sorte. Porque sua vida foi fácil. Não foi isso, não. A cabeça com a qual eu vivia a tal da vida que tava lá pra mim. Foi uma cabeça bacana. Mas se a cabeça que eu vivia a tal da vida que estava disponível para mim era uma cabeça cacareco, essa vida foi um terror. Terror. Eu quero sumir dela. Mas, na verdade, eu deveria querer sumir desse conjunto de informações que eu trago comigo. E daí, sim, pegar essa VAP e fazer uma bela de uma faxina ali dentro, porque não tá servindo mais. Então, eu deixo uma pergunta de reflexão para nós aí. Pra gente refletir esta semana, tá? O que vai precisar acontecer comigo para que eu comece a caminhar em direção à minha felicidade no meu mundo interno? O que será que eu vou ter que passar para conseguir perceber que não é a vida o problema, mas que é a cabeça que eu enxergo a vida que é o problema? O que será que vai ter que acontecer comigo para que eu me dê conta de que não é o lado de fora, de que é a minha forma de perceber a vida? Quantas pessoas a vida vai ter que trazer aqui do meu lado, a ponto de eu sentir raiva dessas pessoas, por elas conseguirem lidar com tudo de uma forma leve, tranquila, e eu fazer esse dramalhão com essa cabeça que eu tenho? Que ponto eu vou ter que chegar? E que ponto do buraco eu vou ter que descer? Entendeu? Esse é o ponto. Essa é a pergunta. Segunda pergunta. Olha só. Vou ensinar um exercício para vocês. Matos, anota esse exercício que ele vai pro Open também, tá? É muito legal. Eu fiz ontem aqui. As coisas vêm, gente. Eu não... Vem assim, sabe? Os exercícios. Eu vou passando para vocês. Vou botando nos treinamentos também. A gente vai sempre atualizando. Eu tava aqui refletindo, né? Refletindo a respeito de uma frase que eu escutei, né? E pensando todas as variáveis envolvidas naquilo, né? Com essa história toda, né? De Covid, de coisa toda. E ali eu tava pensando, né? O tal da Covid mata. Tava ali fazendo a minha reflexão por causa de uma frase que eu ouvi de uma pessoa. Eu tava ali refletindo, né? O tal do negócio mata. O câncer
mata. A AIDS mata. O troço XYZ mata. Um homem armado mata. Essa é a pergunta que eu comecei a raciocinar. Uma mente autorresponsável consciente. Como é que ela enxerga a vida? Bom, se eu estou falando de uma ação, eu estou falando de um indivíduo ou coisa, e aí doença, qualquer coisa que seja, que ao agir num outro campo, tem poder sobre esse campo. Isso existe para nós? Dentro do nosso conceito, o poder é meu? Não. Então eu poderia dizer que alguma coisa mata alguma coisa? Não. Mas isso dentro do nosso conceito. A gente pode ser chamado de lunático louco, né? Eu tava pensando outra coisa. Todo mundo que tem câncer morre? Não. Então o câncer não mata. Quem é que morre ao ter câncer? Olha como já mudei a frase. Quem é que morre ao ter câncer? Um indivíduo que está com um determinado quadro emocional, imunológico e etc., que, ao ser acometido desta doença, morre. Olha a diferença da construção de uma frase de uma pessoa que não tem uma mentalidade autorresponsável para uma pessoa que tem uma mentalidade autorresponsável. Todos os empresários que passaram por toda essa situação na pandemia vão falir? Não. Então a pandemia por si só teve o poder de quebrar alguém? Não. Mas empresários ou empresas que estavam com o seu campo numa situação X, Y, Z e se estavam com o campo XYZ, por quem foi provocado tudo isso, se não por ele mesmo? Esses que estavam neste campo, ao serem acometidos por esta adversidade, morreram, faliram. Olha como muda tudo. Todas as pessoas diante de um homem armado que vai disparar um tiro no seu coração morrem. Não, e temos casos de cair o queixo para não falar outra coisa que hoje eu tô fofa, né? A gente fala como viveu. Como viveu. Ou seja, um homem armado que atira tem o poder de matar. Poder de matar, provocar a morte do... Não. Agora, um indivíduo no campo XYZ, ao se deparar com uma bala disparada por um homem, pode morrer, pode não morrer. Gente, de verdade, às vezes não dá nem pra conversar essas coisas, não. Eu tenho, às vezes, até medo de falar que eu tô aqui no Insta, porque é um nível de consciência, assim, pra lá do além, né? E só é válido uma vez que eu consigo separar mundo interno de mundo externo. Porque esta consciência que eu adquiro nada tem a ver com os princípios morais e éticos impostos pela humanidade, que entendeu que para uma sociedade existir é preciso ter limites, regras e leis. E está tudo certo sobre isso. Não quer dizer que o fato de eu ter essa autorresponsabilidade no meu mundo interno vai me impedir de não chamar a polícia pro ladrão, pro estuprador, ou que essas pessoas paguem o que fizeram, o cara que roubou, o outro, a coisa toda, que mentiu, que usurpou, que caluniou, de forma jurídica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tô falando como eu, indivíduo, vou viver na minha solitude de mundo interno com tudo que eu me deparo. Portanto, eu, indivíduo,
quando tô com o meu olhar voltado para o meu umbigo e não para fora, eu consigo entender que o meu campo, entenda campo como campo emocional, que cria campo vibracional. Quando eu tô olhando para o meu umbigo e não tô olhando para fora, o meu campo, ao se relacionar com as adversidades existentes neste planeta, reage com aquilo que eu chamo de sofre alguma coisa. Mas não é a coisa externa que teve o poder sobre mim. Aí sempre tem alguém que me fala, e a lei da gravidade? Não é verdade absoluta? Tadã? Olha, para que a lei da gravidade exista, ela precisa de um meio que tenha condições x, y, z para se dar dessa forma dentro dessa matemática. Se eu pegar um outro lugar com uma outra condição, ela não funciona da forma que ela funciona aqui. Então, as verdades, elas existem dentro de um campo de possibilidades. Então, quando o meu campo se encontra na posição x, y, z, ao se deparar com esses elementos, esse, ele vai, entre aspas, sofrer alguma coisa. Não porque os elementos tiveram poder sobre ele, mas porque o campo fragilizado, ao se relacionar com esses elementos, desmoronou. Deu para entender a diferença? Então eu paro de guerrear no meu mundo interno com as adversidades do lado de fora, apesar de vivê-las e lidar com elas da forma que eu tiver que lidar, como já conversamos no início da live, mas eu começo a botar minha energia para transformar esse campo debilitado. Eu quero ter um campo forte, porque as adversidades vão existir. E esta pandemia veio nos mostrar isso. Quem vai fugir dessa? Tá para todo mundo. Está para todo mundo. Agora pensa comigo. Surge o tal do vírus. Todos os corpos dos indivíduos estão com o sistema imunológico nota 10. Porque o emocional tá 10, o emocional interfere no campo imunológico saudável, todo mundo é bacana, todo mundo tá cheio de vitamina D, todo mundo não tá naquela loucura de estresse, o campo tá bacana. Qual o poder que esse vírus teria sobre a humanidade? Alguém estaria preocupado com alguma coisa? Não. Mas por que estamos? Porque não cuidamos do nosso campo. E aí decorrem todos os problemas. Porque alguém tinha que cuidar do meu campo para mim? Porque alguém tinha que ter feito por mim? Porque alguém tem que se privar por mim? Porque alguém por mim? E por aí vai. Então, reflitam se vocês têm tido uma mente autorresponsável, ligada ao seu mundo interno, ou se você ainda tem uma mente dodói. Vejam aí como é que está isso. Entendeu? Como é que tá isso dentro da gente? Como é que nós construímos as nossas frases? Será que a gente ainda constrói as nossas frases colocando o receptor como a vítima do recebido? Ou como autorresponsável? E nem falei o mais profundo, né? Que o meu campo chama, nem usei essa. Pra não degringolar a conversa de vez. Nem usei essa, parei ali. Porque eu acredito que só vem pra mim o que eu tô convidando. Mas nem falei essa. Pulei. Tá? Só pra gente entender que grau está aí a nossa consciência. Vamos observar isso? Porque quanto mais para dentro da ideia de autorresponsabilidade eu me encontro, mais eu consigo ter, vamos dizer assim, força
para lidar com esse sistema humanizado que o tempo todo tenta me convencer de que eu vou acabar, de que eu vou morrer, de que essa vida me sacaneia, de que essa vida é injusta, de que é uma puta isso, sacanagem isso, de que é uma puta sacanagem aquilo, de que blá 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 blá. Quanto mais a minha mente é autoconsciente, quanto mais eu tô no automático entendendo só vem pra mim o que eu peço. Nada tem poder aqui, é o meu campo que tá. Meu campo que é o se relacionar com isso, olha o que aconteceu com ele. Meu campo que é o se relacionar com outra coisa, olha o que aconteceu com isso. É o meu, tá em mim, é comigo, deixa eu olhar dentro. E do lado de fora, o que eu faço? Faz o que tem que fazer. Aí o cara acabou de estourar a frente do meu carro. Anota a placa, liga pra polícia. Entra na justiça pra receber o que é seu por direito. Na matéria. Agora, chegou em casa? Cadeira, vamos lá. Fazer meu trabalho interno. Meu campo pediu esse troço, alguma coisa em mim. Tá saindo daqui, tá chamando esse negócio. O que tá aqui? O meu campo ao se relacionar com uma pessoa que tinha no seu campo de probabilidades bater em alguém, combinou. O que tá acontecendo aqui dentro? Deixa eu olhar, deixa eu ver. Depois, mais pra frente, chega um ponto que você não quer nem ver. Você lida com aquilo em paz, bola pra frente. Mas no começo a gente quer ver tudo, quer entender tudo, quer saber tudo, porque a gente não aceita a contrariedade. Depois de um tempo você aceita a contrariedade em paz e você vai embora. Você só vê o barquinho passar, igual a águazinha, você vai, faz o contorno da pedra e vai embora. No começo não. A gente quer entender por que a pedra apareceu ali. Eu quero saber por que a pedra tá aqui, por que a pedra tá aqui. Tudo bem, vamos lá, estamos na primeira etapa. Quero saber por que essa pedra apareceu aqui. Vamos descobrir porque a pedra apareceu aqui, lidar com ela, tentar remover a pedra, Mais pra frente, um pouquinho mais de maturidade. Ah, tem a pedra. É a pedra. Contorno a pedra. Sigo meu fluxo. Me dou mais sossego. Mais pra frente. Tamo um passinho pra trás. Tá? Fechou, gente? Fiquem com essa reflexão. Analisem, revejam essa live, tá? Façam aí o exercíciozinho que a gente tem aqui. No canal do YouTube a gente tem um vídeo que eu ensinei a fazer aquele relaxamento para fechar o foco, para entrar nessa, sabe, nesse seu momento, nesse seu contato com você. Então, faça lá o exercício, reflita sobre essas questões, escreva algumas frases para ver qual é seu nível de consciência. Escreva alguma coisa sobre algo que seu filho tenha passado, algo que seu marido tenha passado, algo que tenha acontecido na sua empresa. Veja como você coloca as palavras. Veja se você escreve ainda, se ainda vem muito forte para você a ideia de que eu fui traído. Veja como vêm as coisas para você, como você tem se colocado nesses últimos tempos aqui, como você ainda se coloca. Veja quão difícil é para você modificar essa frase, sabe? E trazer para si essa responsabilidade. Seja honesto, não tem problema, Paula, para mim ainda é muito difícil, sabe? Ainda tenho muita dificuldade, isso eu ainda não consegui compreender na totalidade. E aí, se você tem muita essa dificuldade, comece a fazer uma lista do quanto tem te custado esse lugar de vítima. Porque ele tem o seu conforto, claro que ele tem, mas ele tem um preço alto pra caraca. Quando você se põe na posição de vítima, você é sempre aquele que sofreu algo. Você sofreu o abuso, você sofreu não sei o que, você sofreu o abandono, você sofreu a traição. Cara, você é tipo o estrume do cocô do cavalo do bandido que todo mundo borrou na sua cabeça lá alguma coisa. Esse é o preço que você paga, porque é o lugar que você se põe. Você se põe ali. É muito ruim estar nesse lugar, gente. Então veja, faça essa balança, faça essa análise. Veja se realmente está valendo a pena, sabe? Por causa de um discurso não autorresponsável, se manter nesse lugar. Será mesmo que vale a pena? Né? Então, veja aí. Veja aí se tá valendo a pena. Certo? Faça essa autoanálise. Tem um tempinho aí pra você, meia horinha. Faz aquela meditaçãozinha que eu ensinei, fecha o foco. Pensa um pouquinho se tá valendo a pena, né? Contar essa história desse jeito que você tem contado. Observe. Veja se essas frases, essa forma de pensar a vida ainda vale a pena. E a gente conversa mais na nossa próxima live. Beleza, gente? Gente, um beijo pra todos. Beijão pra vocês. Fica com Deus. Obrigada, meus amigos do Zoom. Adoro fazer live com vocês, vendo o rostinho de vocês aqui. É muito gostoso. Obrigado pela presença de todos aí. Beijão, tchau, tchau. Boa semana.